A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Escola Bíblica Dominical, lição número 9, primeiro trimestre de 2024. Título da lição: o batismo, a primeira ordenança de Cristo, ou, na verdade, da Igreja, dada por Cristo. Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Leitura em classe se encontra em Romanos, capítulo número 6, do 1 ao 11, que assim nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Palavra de Deus para nossa meditação. O texto áudio se encontra em Mateus 28 e 19, que assim nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus, quando ordenou aos discípulos, à igreja, na verdade, aos discípulos, quando ele estava para subir para os céus, depois de ressuscitado. A verdade prática nos diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então foi ordenada por Jesus e deve ser obedecida pela igreja, a qual realmente Cristo é a cabeça e o dono desta igreja, fundador da igreja, cabeça da igreja e dono desta igreja. Então nós veremos o batismo em águas que, ao longo dos anos, teve desvios, tanto no seu propósito quanto na sua forma de batismo. E veremos hoje justamente sobre esses desvios que ainda encasqueta a cabeça das pessoas. Então nós veremos sobre esta devida aula. O comentarista desse trimestre é José Gonçalves. No tópico número 1, nós temos aí pressupostos bíblicos, ou seja, princípios bíblicos, doutrinários do batismo. Então nós começamos antagônico a esse princípio bíblico do batismo. E no subtópico número 1 nós temos o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Então o batismo ele é visto como um sacramento que é um ritual ou sinal que tem como resultado uma graça de Deus sendo transmitida ao indivíduo, ou seja, alguém ao ser batizado tem essa ideia, esse entendimento de que
é beneficiado, é realmente favorecido extraordinariamente por Deus, principalmente com a salvação. Então é um erro, a origem do erro. O batismo visto como um sacramento é a origem de um erro. Diz assim o comentarista: a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. Veem a prática de batismo como algo que realmente vai fazer com que aquele indivíduo seja agraciado extraordinariamente, incrivelmente, sobremaneira da parte de Deus. Então esse segmento do protestantismo e a tradição católica, a Igreja Católica, de onde realmente vem essa questão do sacramento, né? Pelo menos na Igreja Católica tem no mínimo 7 sacramentos. Você que é católico, logicamente, sabe sobre esses sacramentos, e um dos tais é o batismo. Vem a confirmação ou Eucaristia, tem a unção dos enfermos, e aí por diante, a ordem, o matrimônio, e são muitas as questões. Tem a questão da penitência. Então, esse sacramento do batismo, que é crido dentro do catolicismo em especial, e justamente originária através de um teólogo, né, desde do século III, século IV, Agostinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, ou seja, agora depois de Jesus Cristo. Esse bispo de Hipona, ele entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Então, tinha este entendimento ele. E esse entendimento foi alastrado, ganhou campos, cabeças, entendimento em outras pessoas. E, logicamente, todo o clero, toda o ministério católico tem essa crendice e tem este ensino deste sacramento, que não é sacramento o batismo, mas para eles é um sacramento, é um ritual, aonde se coloca como um mandamento, né? Então vemos que isso é um erro. Então, tendo esse entendimento que está equivocado, está errado, que o batismo não é um sacramento, o batismo é uma ordenança de Cristo, a primeira ordenança de Cristo para com a igreja. Então, dessa forma, desse entendimento, a partir de Agostinho de Hipona, que realmente tem ganhado espaço, ganhado credibilidade. Então, partindo desse princípio, desse pressuposto, então dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Ou seja, alguém só pode ser salvo se tiver esse batismo em evidência, esse sacramento em evidência. Então, a condição para a salvação não é o batismo. A condição precípua da salvação, né, soteriologicamente, não é o batismo. É o crer verdadeiramente. 3:16 de João, Jesus disse: porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê, nele, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a condição necessária para a salvação não é o batismo, é o crer verdadeiramente no Filho de Deus, Jesus, o unigênito de Deus. Em Marcos 16, 15 e 16, Jesus ele disse aos discípulos, depois de ressuscitado e já para
prestes a subir aos céus, Jesus disse, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então a condição necessária para a salvação é o crer verdadeiramente no unigênito Filho de Deus, Jesus, o único que pode nos salvar. Subtópico número 2. O batismo não é sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. Então não é um sacramento como estamos vendo aí no subtópico 1. Que isso é um erro. O batismo é uma ordenança de Cristo. É uma ordem. É uma ordem. Mateus 28:19, texto áudio da nossa lição, diz assim: Ide, disse Jesus, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então não há, nesse texto, portanto, no batismo, um poder mágico para transmitir graça para a salvação. Não há um poder mágico no batismo. Alguém não pense que indo ao batismo ele vai ser santo e não vai mais pecar. Alguém não pense que indo ao batismo agora ele vai não ter mais desejo pelo pecado. Não pense. O batismo é uma ordenança, é um ritual. É uma ordenança de Cristo Jesus. Então o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então o batismo, a ordenança de Cristo que foi dada à igreja, é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela salvação. Jesus, quando ele disse que era para batizar, ele disse, ensinai primeiro. Portanto, ensinai, fazei discípulos de todas as nações e batize-os. Batizando-as, essas pessoas que foi pregado, foi ensinado, tornou-se discípulo, agora foi realmente agora batizado. Mas no entendimento de Agostinho de Hipona, subtópico de número 1, essa graça espiritual, que seria agora uma bênção do batismo, seria agora alcançado na vida de qualquer um que fosse batizado, independente da fé de quem o pratica. Ou seja, se obedecesse ou não a Cristo, se obedecesse ou não a Deus. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, pregai para as pessoas, aceitaram, ensine essas pessoas a serem discípulos e depois batizem elas. Então tem esse processo. Então é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, ou seja, pela pregação do Evangelho, pela salvação através de Cristo Jesus, e não para quem quer obter alguma graça através dele, através do batismo. Existiam pessoas que queriam alcançar através do batismo sem arrependimento algum, sem mudança de vida alguma, através do batismo alcançar até mesmo a salvação. E vinham até João Batista, primo de Jesus, nas margens do Rio Jordão. Em Mateus 3, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: E vendo ele muitos dos fariseus, quem viu? João Batista. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, classe religiosa, duas classes religiosas,
que vinham ao seu batismo, disse-lhes, João Batista quem disse-lhe, raça de víboras, ou seja, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira futura, ou seja, escapar da condenação eterna? Versículo 8, produzid, pois, frutos dignos de arrependimento. Vinham para ser batizados por João, porém, sem mudança de vida alguma, sem novidade de vida alguma. E João Batista prontamente protestou. No entendimento, essas pessoas queriam a graça, como Agostinho de Hipona ensinou. E predomina esse entendimento. Predomina. Mas a bênção de Deus é para quem crê e obedece fielmente a Cristo, a Deus, o nosso Senhor. Subtópico número 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. O batismo deve ser administrado, ou seja, só pode ser batizado, em sua grande maioria, os adultos. As pessoas que verdadeiramente têm maturidade, têm conhecimento, têm saber, têm raciocínio, razão, entendimento. O batismo deve ser administrado aos adultos, ou seja, pessoas que sabem a escolha que está fazendo, a escolha que está tomando, a decisão que está tomando, que é importantíssima para as suas vidas. O comentarista diz assim, o mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, defendeu que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Ou seja, olha onde Agostinho está teologando aqui. Claro, hereticamente, erradamente. Ensinava ele que até os bebês deveriam ser batizados, porque senão não seriam salvos. Isto não é bíblico. O bebê ele não precisa ser batizado. Nem quando ele tem 1 mês, nem quando tem 1 ano, nem quando tem 2, 3, etc. Por quê? Ele não precisa ser batizado. Por quê? Porque ele não tem a sua capacidade de discernir e de tomar essa escolha. Mas você sabe muito bem aí, possivelmente você que talvez não seja cristão, crente ainda, seja um católico, sabe que isto é uma prática predominante. E Agostinho de Hipona ensinava isso. Então isto está equivocadamente, erradamente. Bebês já são abençoados por Deus. Já são abençoados pelo Senhor Jesus. Um bebê, independente se ele é filho de crente ou não, ao morrer, independente, ele tem a sua salvação garantida. Mesmo que ele não confesse a Cristo, mesmo que ele não tenha aceitado a Cristo, ele já tem a sua salvação garantida. Por quê? Porque ele é inocente, ele não é culpado, ele é inocente. Agora, quando tem já capacidade de escolha, raciocínio, entendimento, então precisa tomar a sua escolha, decisão de aceitar a Cristo, porque senão, se não aceitar, 3,16 de João, ele não terá o céu como herança. Mas até então, enquanto bebê inocente, então tem o céu como herança. Tem o céu como herança.
Então, nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original, segundo Agostinho de Hipona. Deve ser batizado porque para anular o pecado original, porque nasceu e ao nascer, então já se torna um pecador. Lógico, todos quanto passam por essa terra são pecadores. Porém, as crianças têm essa exceção pelo fato de estarem ainda no período da inocência. É evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona, que é Agostinho, está contra o ensino de Cristo, que afirmou Cristo Jesus que as crianças fazem parte do reino de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus disse assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus aqui deixou bem claro que o que Agostinho disse é um erro, é uma heresia. É uma heresia. As crianças já são abençoadas por Deus. É delas o reino dos céus. Um adulto, para ir para o céu, ele precisa aceitar a Cristo. Uma criança, mesmo sem aceitar a Cristo, ela vai para o céu. Um bebê, claro, uma criança, né? Tem criança que já não é mais criança. Tem criança que já está matando. Tem criança que já se prostitui. Tem criança... E aí por diante, tem uma mente maquiavélica. Uma cabeça maligna, um coração perverso. Provérbios, capítulo número 20. Deixa-me ver se não me foge da memória, capítulo 20 de Provérbios. Deixa eu ver se eu encontro esse versículo, se eu não encontrar. Mas eu vou deixar taxado que é em Provérbios. Provérbio, capítulo número 20. Deixa eu ver se eu encontro. Mas pelo que eu vejo, eu não vou encontrar. Não encontrei, mas é em Provérbios. Em Provérbios está escrito assim, vou dizer pela minha memória, que até a criança se conhece pela sua conduta. Então, quando a criança, sendo criança, tem uma conduta de um adulto, então ela já saiu da sua fase, da sua criancice, da sua inocência. Então, as crianças já são abençoadas por Deus. Já são abençoadas por Deus. Então nós temos aí Agostinho errado, e Jesus deixou bem claro, deixai vir a mim, porque os discípulos queriam impedir as crianças de irem até Jesus, e Jesus diz, não impeça elas não, pode deixar elas vir a mim, deixe elas vir a mim, porque é delas o reino dos céus pertence a elas. Então não proíba de vir a mim as criancinhas, ao contrário, pode deixar vir à vontade. Então Jesus deixou bem claro. Então Agostinho de Hipona está completamente errado. Completamente
errado. Mateus 19:14, Jesus deixou claro isso. Então, logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois o nosso Senhor disse que o batismo deveria ser ministrado a quem cresce. Porque no Novo Testamento não tem um vestígio, sequer versículo dizendo que uma criança foi batizada. Não tem um versículo sequer. Porque o batismo deve ser administrado a quem crê, ou seja, quem tem a capacidade de crer, de acreditar em Jesus, de acreditar em Deus, de confessar, é uma pessoa que realmente já tem uma mente formada, uma mente realmente capaz de compreender a realidade da salvação. Então Jesus deixou bem claro isto. Mateus 19:14. Quando Jesus disse em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então não há vestígio algum de criança sendo batizada. Então uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Suas escolhas. Então, por isso que a criança não precisa ser batizada. Mas ela é pagã, ela é pagão. Não tem necessidade, porque ela ainda não chegou à maturidade, à capacidade de fazer as suas escolhas, de tomar as suas escolhas, de sua decisão. Então, isto é um erro doutrinário, é um equívoco teológico, mesmo sendo Agostinho de Hipona, esse bispo, século III a século IV. Então nós temos tópico número 2. Então esse batismo deve ser administrado a pessoas que têm maturidade. Pessoas que têm capacidade de escolha. Não a bebê, não a criança. Então com 12 anos, então com 13, com 14, se tiver a capacidade de escolha, se tiver realmente a maturidade para poder compreender essa necessidade de ir ao batismo, então pode ser batizada. Tópico número 2. Nós temos o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo e o propósito do batismo. Subtópico 1, nós temos símbolo do batismo. Qual é o símbolo do batismo? Identificação com Cristo. Então, o símbolo do batismo é a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, o batismo, ele tem esse símbolo do batismo. O símbolo de que é a união do crente com Cristo. É a união do crente com Cristo por meio da morte, por meio do sepultamento e por meio da ressurreição. Então, conforme aconteceu com Cristo, também é igualmente, simbolicamente conosco. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5, diz assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele e pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, tem esse símbolo. Então o batismo, o símbolo e o propósito do batismo, então o batismo simbolicamente simboliza a união do crente com Cristo, simboliza essa união por meio da morte de Cristo, por meio do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo. Então, sepultados com ele, sepultados com Jesus no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que os ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Então, tem esse símbolo. E Paulo está dizendo
claramente em 2:12 de Colossenses, que pelo batismo, sepultados com ele no batismo. Pelo batismo, foi sepultado com Cristo. Como Cristo foi sepultado, então, no batismo, o novo crente cristão, ele também é sepultado. De maneira que agora ele é sepultado, é porque ele morreu para o pecado. Assim como Cristo morreu para o pecado. Então nós temos aqui que, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, da mesma forma, simbolicamente, como aconteceu com Cristo, acontece conosco pelo batismo. O batismo tem esse simbolismo. Então diz assim, ó, o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. O cristão, quando ele vai a um batismo, quando ele mergulha, ele está morrendo, ele está simbolizando que está morrendo para o mundo, morrendo para o pecado. E quando ele sobe das águas, ele está dizendo, ele está simbolicamente mostrando que ressuscitou, morreu e ressuscitou para Cristo, para uma nova vida, para uma nova conduta, para uma vida realmente nova em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:17 está escrito, e assim está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Segundo o subtópico, propósito do batismo. Qual é o propósito do batismo? O propósito do batismo é o testemunho público da fé cristã. Quando alguém decide ir a um batismo, ele está testemunhando a sua fé em Cristo. Ele está declarando sua fé em Cristo. Ele está concordando em seguir a Jesus fielmente, de maneira fielmente. Então nós temos, no contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé, declaração. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Então, quando o crente está descendo as águas batismais, quando ele decide se batizar, então ele está declarando, ele está testemunhando publicamente que agora ele quer uma nova vida em Cristo. Ele está declarando. Pedro, lá no Pentecostes, pregando, quase 3.000 pessoas aceitaram. E aquelas pessoas que aceitaram foram ao batismo. Ou seja, declarando, concordando, confirmando e decidindo verdadeiramente seguir a Jesus. 2:41 de Atos dos Apóstolos. Então, quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente de que abraçou a fé. Então, quem se candidata ao batismo deve estar consciente, deve estar convicto de que está abraçando a fé. Assim acontecia de imediato com os cristãos da igreja primitiva. Por isso que quase que instantaneamente creu, era batizado. Justamente porque tinha essa convicção e tinha verdadeiramente essa consciência de que tinha abraçado a Cristo, abraçado a fé. E agora há uma nova vida de obediência a Cristo Jesus. Então aqui não há território neutro, ou seja, duvidoso. Quando se candidata ao batismo, quando se decide, então está convicto e consciente. Não há motivo para estar neutro, duvidoso, com dúvidas. Colossenses 2:6 diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, tem que ter essa convicção de que abraçou a fé.
Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Então, o batismo não é para uma pessoa qualquer, como Agostinho de Hipona ensinou no tópico 1. Independente da fé por quem pratica. O batismo é para quem realmente foi salvo através de Cristo e convertido realmente a Ele. Não é quem está embaraçado, é quem abandonou o pecado, decidiu deixar a vida velha, os vícios, é quem está querendo uma nova vida. Então o batismo é para os salvos e convertidos que estão dispostos a seguir a Jesus. Em Atos 8 e 12, de Atos dos Apóstolos, 8 e 12, a Bíblia diz que Filipe estava pregando em Samaria, se não me foge da memória. Capítulo 8, você pode conferir. E estando ele pregando, a Bíblia diz que ele pregava a Cristo. E as pessoas tinham crido. E conforme as pessoas tinham crido, ele batizava tanto homens como mulheres. Porque tinham crido. Porque tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Estavam convictos, cientes que tinham abraçado a fé e deveriam seguir a Cristo. Então, eram batizados. Em Atos 16, 14 e o versículo 15 também, nós temos Lídia, vendedora de púrpura, comerciante da cidade de Tiatira. Ela e sua casa foram batizados. Por quê? Porque haviam crido na pregação por Paulo, na pregação pelos apóstolos. E, logicamente, consequentemente, evidentemente, sequencialmente, foram batizados. Então, quem aceitava o batismo, que é para salvos e convertidos, então, estavam agora dispostos a seguir a Jesus. Então, foi batizado porque estava disposto a seguir a Jesus. Foram batizados porque creram e aceitaram a Cristo, sendo agora verdadeiramente convertidos e dispostos a seguir a Cristo, andar com Cristo, estar em Cristo e viver em Cristo. Subtópico número 3. Não há espaço para indecisão. O batismo tem gerado isto. Quando se diz que vai ter um batismo, então gera essa indecisão. Gera esse espaço de indecisão, esse campo de indecisão. As mentes das pessoas se tornam completamente confusas por dois motivos. Primeiro, por ignorância. Porque não sabem discernir. Por falta, primeiro, por ignorância, no sentido do ato. Segundo, por falta de convicção, de fé. Então, por ignorância, por não ter o conhecimento e por falta de convicção, ou seja, porque realmente não se converteram realmente. Então, o primeiro, que é por falta, por ignorância, o primeiro é porque às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, de pecado. Lógico que é evidente que evite o máximo possível, mas não é que batizando não vai mais pecar. Vai cometer pecado enquanto estiver aqui nessa terra. Enquanto estiver aqui na terra.
Então tem esse entendimento, porque às vezes entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Alguém entende que, claro, tem que ter uma vida mudada. O apóstolo João, primeira carta, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei que existe um advogado para com Deus junto ao Pai, Jesus Cristo, que pode revogar, absorver a sua condenação, a sua falta, a sua culpa, perdoar o seu pecado. Então, o primeiro é por falta de ignorância, que às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, ou seja, tem que ser inerrante. E o segundo, que é justamente aí por falta de convicção de fé. Então, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Esse é porque não foi convertido mesmo. Esse é porque não quer compromisso, não quis compromisso, não está comprometido em seguir a Cristo. Então há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Ou seja, não querem deixar o mundo, deixar o pecado, deixar a vida velha. Querem continuar na mesma vida velha. Querem continuar indo para um culto, mas também indo para um carnaval, por exemplo. Querem ir para um culto, mas também querem ir para uma festa junina. Querem ir para um culto, mas também querem ir para uma festa de padroeiro. Uma vaquejada. E aí? N festas, eventualidades. Não querem cortar o cordão umbilical com o mundo, ou seja, a ligação. Não querem desconectar, querem estarem conectados. Infelizmente. No tópico número 3 e último, finalizando a aula, nós temos a fórmula e o método do batismo. A fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico, nós temos aí a fórmula trinitária do batismo. Que fórmula é essa? É a fórmula aonde realmente é uma forma aonde se batiza. E aquele candidato que está vindo ao batismo é batizado, como Jesus deixou bem claro, Mateus 28 e 19. Jesus deixou bem claro que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é a fórmula trinitária. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Batizando aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é a fórmula trinitária do batismo. Portanto, ide, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Trinitária, ou seja, em o nome dos três. Em o nome dos três. Em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Três pessoas, mas um só Deus. Três pessoas distintas, mas una em essência. Então nós temos no rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao ser batizado, precisa ser seguido essa invocação no nome dos três. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Por exemplo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o batizando, batizará. Na fórmula trinitária. No nome dos três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus 28 e 19.
Subtópico número 2. Fórmula herética do batismo. Essa fórmula herética do batismo é que há grupos que creem de doutrinas modalistas que creem, por exemplo, na fórmula unicista. Ou seja, um exemplo é o unicismo, aonde é batizado aquele que está indo ao batismo, sendo batizado, descendo as águas batismais, é batizado somente no nome de Jesus. É batizado somente no nome de Jesus. Então, é um exemplo do unicismo, ou seja, que somente é batizado em o nome de Jesus, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente no nome de Jesus, baseado nos textos aí de Atos 2:38 e 19:4, quando dizem Atos dos Apóstolos 2:38, em Atos dos Apóstolos 2:38 está escrito assim: a forma que toma como base o unicismo, que é somente batizado no nome de Jesus. 2:38 diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, essa é a forma do unicismo que toma por base esse texto. Porque Pedro, no Pentecostes, disse: olha, seja batizado cada um de vós em o nome de Jesus Cristo. Pedro não está dizendo aqui em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Pedro está dizendo em o nome de Jesus Cristo. Sendo que, por Pedro estar dizendo aqui, ele não está anulando a fórmula trinitária. Mas ele está pregando aqui sobre Jesus, o que foi morto, o Filho de Deus. Então ele está focado em Jesus, mas não desmerecendo Deus nem o Espírito Santo. Então vejamos aqui que o unicismo, a fórmula do unicismo é que é batizado só em nome de Jesus. Mas na fórmula certa, correta, é o trinitária. É trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 19:4 de Atos dos Apóstolos. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando aqui que chegou em Éfeso e de repente eles não conheciam, né, a não ser o batismo de Jesus, mas eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Não, Paulo, então, fazendo menção aqui do unicismo, desse exemplo aqui desse grupo de religiosos, crentes, né, que tinha como fórmula herética aí do batismo o unicismo. Então, convém dizer que esses textos, 2:38, 19:4 de Atos dos Apóstolos, convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a trindade, ou seja, a fórmula trinitária, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo, unidos em uma fórmula de batismo. Então, na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Porque Jesus quem propagou o ministério. Então, isto não anula. Então, o correto é a fórmula trinitária do batismo. O que é a fórmula trinitária do batismo? É o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Deixo frisado novamente. Subtópico número 3 e último. Nós temos aí sobre o tópico 3 a fórmula e o método do batismo. Então, a fórmula do batismo é trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a forma do batismo é o método da imersão. Ou seja, mergulhar completamente o candidato sobre as águas, batizando-a
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a forma, o método do batismo é imersão, ou seja, mergulhar sobre as águas. A forma é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É trinitária, em nome dos três. O método é mergulho sobre as águas. O método do batismo é mergulhar sobre as águas. Por que estamos falando isso? Porque existem outros tipos de batismo que justamente são desvios do batismo bíblico. Que é o batismo aí, um dos tais é o batismo por aspersão, ou seja, do latim borrifos, ou seja, aonde é respingado águas sobre a cabeça do. Acontece muito no catolicismo, por exemplo. Pega uma criança, por exemplo, e derrama água sobre a cabeça dela. Né? Ou com a própria mão, água sobre a cabeça do candidato ao batismo. Então é chamado de aspersão, do latim significa borrifos. Borrifos tem aquela ideia do borrifador, de borrifar, respingar água, jogar água. Geralmente um barbeiro, cabeleireiro, pessoas dessa área se utiliza bastante. Que hoje, depois da pandemia, é bem utilizado até no lar doméstico e comércios. Então, o método do batismo é imersão. Batismo por imersão. Batismo que coloca aquele ou aquela sobre as águas. Filipe e o eunuco, pregando para o eunuco, Filipe e o eunuco, eles desceram as águas. Eles entraram nas águas. 8:38 de Atos dos Apóstolos. Você conhece, né, bem a história? Filipe e o eunuco. Prega para ele sobre aquele carro que vai de viagem. Deus mandou ele ir até lá. E pregando para ele, aquele eunuco pergunta se tem alguma coisa que pode impedir ele de ser batizado. Filipe diz, não, se você crê. E de repente parou o carro, ali tinha águas e desceram todos os dois e entraram na água. Significa que não foi borrifado, foi imergido. Imergido, ou seja, mergulhado. Claro que quem mergulhou foi o eunuco. Mas Filipe estava dentro da água, um rio, um lago, e Filipe dentro da água pegou o eunuco e desceu, mergulhou ele, e ali foi o batismo do eunuco. Atos 8:38, você pode conferir esse batismo do eunuco, batizado por Filipe. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que foi batizado por João Batista, seu primo, conforme Marcos 1:10, João Batista, lógico, na água, e Jesus foi mergulhado nas águas do Rio Jordão. Marcos 1:10. E quando Jesus mergulhado, a Bíblia diz, saiu da água, ou seja, depois de ter mergulhado, logicamente quem mergulhou foi João, mergulhado Jesus na água, Jesus ao sair da água, ao sair do mergulho, ao sair do batismo, Jesus vê os céus abertos e o Espírito de Deus descer sobre ele. E com aquela voz maravilhosa de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me compraço. Então João Batista, que foi um grande batizador, né? Batizou muita gente, batizou até o Salvador da humanidade. João Batista, ele batizou muita gente. E João Batista não batizou só no Rio Jordão. Não se limitou ao Rio Jordão. João Batista batizou também em Enom,
junto a Salim, em Israel. Então, provando que é preciso, no método do batismo, ser esse método do batismo mergulho sobre as águas. Abundância de água. Hoje em dia, tradicionalmente, sem problema nenhum, piscinas. Piscinas. Hoje em dia, existem várias piscinas em empreendimento, em colégios, em estruturas arquitetônicas, até igrejas mesmo, hoje em dia, megas igrejas já tem uma grande piscina para ali realizar o ato batismal. Então nós temos aí, o método do batismo é imersão. A fórmula é trinitária. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. Espero ter sido proveitoso, edificante sobre essa temática, o batismo, a primeira ordenança. Então, o batismo, ele é uma ordenança de Cristo, dada à igreja. E a igreja vai batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses candidatos ao batismo precisam realmente serem salvos, convertidos, para que realmente passe por essa ordenança, esse ritual memorável de descer as águas, representando morte, sepultamento e ressurreição, de mergulhar um velho homem e submergir um novo homem em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. Temos essas aulas toda quarta-feira na nossa igreja, congregação em Serra Pelada, Assembleia de Deus em Serra Pelada, Itaipu, Rio Grande do Norte. E você é o nosso convidado, a partir das 19 horas. Participe, anuncie e seja abençoado. Se puder, curta. Se tiver alguma dúvida, comente. Se puder, compartilhe. E se ainda quiser ser mais favorável a mim, ao canal, inscreva-se, ative os sininhos para ser notificado toda vez que eu publicar. No meu canal publico minhas autorias, minhas músicas, meus hinos, minhas pregações, e estou dando mais exclusividade às lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.